Olá, Upper! Seja bem-vindo a mais um Uppercast. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre imagem pessoal, sobre branding também, sobre marketing, sobre como se posicionar para o nosso cliente. Quero agradecer o seu tempo, quero agradecer você por estar aqui nos vendo, né? E a gente está aí trazendo conteúdo para você, para que você possa se posicionar melhor, para que você possa ter mais resultados dentro da sua empresa, dentro da sua unidade franqueada. Espero que você esteja sempre com a gente aqui no Uppercast, tá? A gente está aqui hoje com a Pamela, que é a nossa coordenadora de marketing da rede RSAP, e a nossa convidada de hoje é a Sara Jacobi, que ela é formada em design de moda, especialista em consultoria de imagem masculina e feminina pela Academia de Belas Artes e visagismo pela Persona School, é isso mesmo, Sara? Isso mesmo. Ela é consultora de imagem e hoje nós vamos ter uma consultoria de imagem aqui. Grátis. Né? É gratuito. Vamos ver se eu tô bonito. É não? Mas isso aí, Pamela vai nos ajudar, né? Pamela falar um pouquinho de como isso se enquadra no marketing, como se enquadra no branding, né? Então, seja muito bem-vinda, né, Sara? Obrigada. Seja bem-vinda, Sara. E a gente vai falar um pouquinho também do que é essa imagem pessoal, né? Que todo mundo fala. Será que a imagem pessoal realmente vai ajudar a vender? Que a gente está aqui para poder vender. A gente está falando com os nossos franqueados aqui para eles poderem vender mais. E a imagem pessoal, o que é essa imagem pessoal? Você pode falar para a gente um pouquinho? Então, na verdade, todo mundo pensa que a imagem, ela só compreende a aparência. O que a gente está vestindo, ou então o nosso cabelo, maquiagem, enfim. Mas compreende também a questão da aparência, comunicação e comportamento. Então, são 3 pilares fundamentais para que a gente realmente transmita a imagem que a gente deseja. Quais são os pilares? Repete. Aparência, comunicação e comportamento. Isso aí é o que vai transmitir a imagem que você deseja. É importante a gente sempre estar atento a esses 3 pontos para perceber, realmente, eu estou atingindo o público que eu desejo? Isso voltado para o empreendedorismo, né? Para a gestão. E é legal dela falar já que, né, de cara, os 3 pilares, aparência, comunicação e comportamento, que os 3, no final das contas, são comunicação, né? Assim, o comportamento, a aparência é a comunicação. Uma vez eu fui em uma palestra que não lembro bem a porcentagem, mas o coach lá estava falando que apenas, acho que 12% do que a gente se comunica é pela nossa fala, pelo conteúdo da nossa fala, ou seja, o que a gente está falando, né? Por exemplo, igual aqui está escrito o texto que a gente fala. O restante todo que a gente se comunica é pela cor da voz, pelo tom da voz, pelo jeito que você se posiciona, o jeito que você se comporta, como você se comunica. Ontem mesmo tinha o debate dos candidatos à presidência, primeiro debate, né? E aí, na hora que acabou o debate, eu sou daqueles que fica até depois do debate para ver o delay ali, né? O pessoal falando sobre o debate. E aí, teve uma pergunta legal de um jornalista, ele falou assim, fulano, perguntou para um cientista político, por que será que um político fala uma coisa e ninguém cancela ele, ninguém vai em cima dele ou, enfim, ataca, e um outro político fala a mesma coisa, só que de um jeito diferente, e por que o pessoal vai em cima dele e ataca ele? Isso tudo provavelmente tem a ver com o que nós vamos falar aqui, né? Exatamente. Eu achei bem legal, eu estava vendo um desabafo de uma pessoa falando que ela não está vendendo nas redes sociais e ela faz tudo certinho. Uhum. E aí, essa outra pessoa entrou no perfil para poder analisar, né, o comportamento dela. E realmente, ela estava tinha todas as técnicas de venda, ela estava vendendo mentoria, de venda, de mentoria e tudo. Porém, a imagem dela não estava comunicando o que ela queria. Que ela queria passar autoridade, ela queria passar poder, ela queria passar isso. Ela tinha crescido, a mentalidade dela tinha crescido, porém a imagem dela não estava se adequando à mentalidade dela. E isso eu achei muito legal ela falar, porque a gente cresce, a gente amadurece, mas a sua imagem tem que amadurecer junto, né? E eu acho que na venda tem tudo a ver com isso. Depois eu vou contar algumas coisas, mas deixa a Sara. Mas, Sara, me conta um pouquinho mais sobre sua história, sua trajetória, né? Como que você chegou até aqui conversando com a gente. Fala um pouquinho de você. Então, na verdade, a minha história com a moda começa muito nova. Minha mãe tinha, na verdade, uma confecção de roupas. Então, desde que eu me lembro, assim, minhas primeiras lembranças sempre foram debaixo da máquina de costura dela. E aí, ela montou a loja de tecidos, me colocou pra trabalhar lá. Falei com ela que ela é muito, muito louca de ter me colocado pra atender telefone. Trabalho infantil. Trabalho infantil.
acabou que eu formei no ensino médio e eu não me via em outra profissão sem ser a moda. Aí acabou que fiz a faculdade, realizei outros cursos e teve a procura da consultoria de imagem, então vi a oportunidade de, dentro de uma área que eu gosto, que envolve também outros assuntos como psicologia, como filosofia, para atuar justamente no público, né? Que eu gosto muito de pessoas, então estou na área certa. Legal, bacana. E aí a gente, só para vocês entenderem, pessoal, ela é uma pessoa que está se destacando bastante aqui na nossa região aqui de Caratinga, né, de Minas Gerais. E até antes de te conhecer pessoalmente, eu achava até que você era mais séria. Ela tá passando, eu tô ela aqui, passava ela a ri imagem. bastante. Ela tá sabendo fazer direitinho. Todo mundo pensa que eu sou muito séria. As fotos dela assim no Instagram. Que pessoal, Falando sobre arte e filosofia, ouvindo Beethoven, é Ai, isso gente. Aí chega aqui, primeiro, oi, ela, oi! Construção arquetípica, né? Daquelas. Mas legal. Assim, o que você falou, Pamela, a nossa mentalidade às vezes cresce e a gente tem que ir junto, né, no posicionamento da nossa imagem. Eu lembro também uma vez só uns 5 anos atrás, eu fui num dos treinamentos que eu ia com um mentor lá em Balneário Camboriú. Eu lembro de chegar lá nesse mentor e eu admirava eles. Eles eram uma figura de autoridade para mim, assim, fora do normal. E ele era baixinho e tal, mas eu lembro de chegar assim na sala dele, sentar com ele assim e começar a conversar, e ele falando comigo, eu reparando ele de cima e embaixo. O tênis dele não tinha uma sujeira, a calça dele assim impecável, a blusa dele impecável. Eu olhava meu tênis todo carcomido. Eu falei, gente, eu tenho que chegar, Eu tenho que aprender. eu tenho que trocar isso. E isso vai permeando a gente, tipo assim, tudo que passava em volta dele me trazia essa autoridade, sabe? Então, isso faz muita diferença, né? Faz muita diferença. E vocês falaram sobre essa questão de diferença, né, pessoalmente e na internet. A gente tem que pensar muito bem antes do nosso posicionamento mesmo, porque a nossa imagem da vida real não pode ser muito diferente da internet. É lógico que não adianta, na internet todo mundo é meio que um personagem, Sim. porque é só uma parte de você ali. Mas também tem que estar com verdade, né? Então você tem que mostrar ali o lado que você tem mais interesse. E aí que vem essa construção de marketing também atrelada à imagem. Legal. E como que funciona, então, a consultoria de imagem, Sara? A consultoria de imagem, existem vários... Vamos brincar aqui, vamos fazer na prática como que funciona. Estou no seu consultório. Consultoria Coloca grátis. aqui a paleta de cor. Ajudei. Dentro da consultoria de imagem existem vários serviços, análise de cores, visagismo, biotipo, estilo. Tem um momento que eu vou na casa do cliente pra gente fazer tipo um esquadrão da moda. Legal. Mas quando a gente está falando novamente de imagem, estamos falando também de outros pilares. Comunicação e comportamento. Então, não é só uma avaliação do que vai ficar melhor para você, para sua aparência, que vai ser harmônico, mas também dentro de etiqueta pessoal, a gente faz um estudo de quais são as dificuldades que o cliente tem. Ele tem dificuldade de comunicação, a voz dele é um ruído de imagem que ele tem, é um ruído que talvez infantiliza a imagem transmitida. Então, tem todo esse acompanhamento e indicação para outros profissionais. Se eu percebo que o cliente tem dificuldade de se comunicar ou então tem algum problema de saúde mesmo, eu estou encaminhando ele para outro profissional ajudá-lo nessa construção. Legal. Não, E bacana. você falou aí, por exemplo, de visagismo. Explica para nossa audiência o que é visagismo. Visagismo eu sou suspeita para falar, porque eu me especializei nesse serviço dentro da consultoria de imagem e é o estudo da face. Então, o nosso rosto, ele comunica 70% da nossa imagem. É a primeira coisa que as pessoas olham em nós. E essa análise, ela consiste em traços físicos, a questão também da análise óssea e muscular. Então, ao contrário do que muitas pessoas falam, porque na internet a gente com certeza vai ver isso. Use amarelo para transmitir alegria. Sim. Use rosa para feminilidade. No marketing, então. No marketing tem muito disso. Mas o mais importante são as linhas. E o nosso rosto é formado por linhas. Então, se você tem um rosto com um maxilar muito marcado, os olhos meio cerrados, isso vai comunicar o quê? Força, distanciamento. E esse é
eu falo que é o serviço principal e mais importante para quem quer mudar a imagem que está transmitindo hoje. Entendi. Mas aí a gente, então, uma dúvida que eu tenho, a gente muda o que é para passar a imagem que a gente quer passar, ou a gente, numa consultoria de imagem, por exemplo, a gente entende e toma consciência do que a gente passa para a gente poder ter essa consciência, porque a minha dúvida sempre com consultoria de imagem sempre foi assim, e assim, até falando um preconceito. Pode falar. Que eu tenho é que é da perda de identidade, sabe, assim, tipo assim, beleza, eu vou ali, vai falar que minha linha tem que ser, ao invés de ser para direita, tem que ser para esquerda, e que eu vou fazer assim, que assim vai passar a imagem tal, tá, mas aí nós vamos entrar no forninho ou é ao contrário? É eu entender o que eu estou passando, o que eu sou, para daí eu casar essa comunicação. É entender o que você é para casar a comunicação, mas entra em dois, como é que chama? Em duas opções, em dois caminhos. Você tem a opção de mudar realmente quem você é, e aí, por isso que a gente tem essa entrevista inicial, para conhecer a pessoa, para saber o que ela deseja transmitir, para eu saber também conhecer a personalidade dela. Sim. E aí, nesse momento que ela fala comigo, o que ela quer transmitir e o que ela é, eu falo, olha, você tem a opção de mudar completamente e transmitir o que você quer, e você tem a opção de valorizar o que você já tem e a gente utilizar estratégias, táticas, para que chegue o mais próximo do que você deseja. A intenção da consultoria de imagem, embora a gente veja assim, muitas pessoas mudando radicalmente, sempre é valorizar e puxar o máximo possível da identidade da pessoa e do que ela quer para a vida dela. O que ela tem de melhor, né? E puxar o que ela tem de melhor e adequar o restante, né? Exatamente. É engraçado porque, tipo assim, uma vez eu estava vendo uma análise sobre a Luísa Sonza, que ela tinha um olhar mais... O pessoal fazendo assim, no rosto mesmo, no visagismo. Doce. E, assim, ela primeiro tinha uma visão mais agressiva, um jeito mais agressivo, depois pegaram a sobrancelha dela, engrossaram, fizeram uma sobrancelha mais arqueada para ela passar tipo um olhar melancólico, algo mais como se estivesse pedindo carinho do público. E foi naquele momento que ela estava passando aquela crise de que se separou com o Whindersson. Ali, não, né? ela separou do Whindersson, o pessoal estava atacando ela e tal. E ao invés dela ter a consultoria de imagem, falou assim, olha, vamos tirar essa visão sua agressiva, né, uma pessoa de ataque, e vamos colocar uma pessoa melancólica. E deu certo, assim, há um tempo o pessoal começou a cuidar dela. Olha, gente, olha o que está acontecendo com a Luísa. Então, assim, é um negócio que às vezes a audiência está olhando aqui e fala assim, poxa, mas isso realmente funciona? E aí eu falo com você assim, eu fico em insight. Quantas vezes você já deve ter recebido um vendedor, uma pessoa para te atender, um empresário, um consultor, ou coisa do tipo, e antes mesmo dele abrir a boca, você já decidiu se vai ouvir ou se não vai. Exatamente. Se você vai receber aquela pessoa ou se não vai. Quando você entra dentro de uma loja, quando você chega num hotel, em qualquer momento que alguma pessoa se apresenta para você, você já decidiu se vai ouvir ou se não vai. É muito comum eu aqui dentro da franqueadora receber currículos de centenas e centenas de candidatos e a gente vê, às vezes, uns currículos que eu falo assim, pelo amor de Deus, se você que está me vendo aqui, não faça isso, tá? Currículo de mulheres, tirando foto, assim, ó. Como se tivesse... Juro! É real. Foto no espelho. No espelho, foto com decote. Foto no espelho. Com decote. Sério, assim, como se tivesse... E os homens, agora vão os homens, né, que acham que isso não interfere, mas manda... Tem uns que real. Eles pegam a 3x4, cola, aí fica aqueles furinhos da 3x4 assim, e escaneia depois e manda escaneado. Ai, Deus. E assim, mesmo que não cole nem nada, ele manda a 3x4. Todo mundo tem uma câmera, assim, tipo, o camarada pode colocar um blazer, sabe? Se maquiar, sei lá, cortar o cabelo, tirar 1, 2, 10, 5. E muitas das vezes a gente, como gestor aqui, a gente quer passar uma imagem da nossa empresa. E a gente, assim, na hora que a gente recebe o currículo, a primeira coisa que deixa eu ver quem vai trabalhar comigo. E as linhas, igual você falou, as linhas do rosto já falam muito, já falam se a pessoa é brava, se a pessoa é mal-humorada, se ela é rabugenta, tem toda uma... A gente já julga ali pela primeira impressão. Eu não posso falar nada, que eu cheguei aqui, depois ele vai contar como que eu cheguei aqui. Ela falou que eu tinha problema de cabeça. Não, mas a questão da roupa, ele falou assim, bom, você chegou aqui
magra, com a blusa toda assim, e eu fui contratada. Estou aqui. E falou comigo Isso que... foi além da primeira impressão. Não, mas é porque ela saiu fora do quadrado, assim. Ela falou... Ela, da mesma forma que eu li ela me leu de volta. Então ela falou que eu era meio doido. Ah, você é meio doido mesmo, né? Já tá me lendo aqui minha linguagem corporal. Não façam isso. Aí eu falei assim, essa menina eu falei assim, dá pra pensar alguma coisa aqui. Mas enfim. Mas então, a consultoria de imagem, pelo que eu entendi, então, deixa eu ver se eu entendi certo. É quase que uma consultoria psicológica, né? Eu falo que meu trabalho é terapêutico, tanto pra mim quanto pra quem tá na minha mesa. Porque eu conheço a vida toda da pessoa, então as preferências, gostos, o que ela passou na vida, tudo isso influencia a forma como ela tá hoje na aparência. Nossa aparência reflete aquilo que a gente é. Inevitável isso. Sim. Entendeu? Não, e é engraçado, igual você falou. Então, se a pessoa quer passar uma imagem de forte, mas dentro da casa dela, dentro da vida dela, ela não está com hábitos legais, não está com uma rotina bacana, não consegue perpetuar num trabalho, numa disciplina, ou seja, ela não é forte. Ela vai ter que mudar primeiro essa estrutura interna para depois passar uma imagem de forte, certo? Exatamente. Por isso que eu tenho essa primeira entrevista com o cliente e aí percebo, na hora já consigo captar algumas coisas e aí encaminho para outros profissionais. Porque se eu vejo que a pessoa ela quer começar uma consultoria de imagem, só que ela não sabe o que ela quer de verdade, então ela não deveria estar comigo, ela deveria estar com um psicólogo, enfim, outros profissionais. Sim. É muito mais que... Na verdade, é muito mais interior, né? É autoestima que você vai mexer, você vai mexer com as estruturas. Exatamente. Você mexe num castelo, assim, trazendo insight para a audiência, você mexe num castelo neurolinguístico que ele vem desde... você vem de ambiente, de comportamentos, capacidades, crenças, valores, até chegar na identidade, né? Que é o que você faz, consultoria de imagem, consultoria de identidade. Exato. Podia até quase mudar. Verdade. Exatamente. Aí, ó, fica aí, ó. Então, assim, Ó, o insight. e aí, assim, essa consultoria de identidade, eu lembro quando a gente aposentou meu pai aqui. O nome da empresa era Roberto Seguros. Então, assim, a identidade dele, a imagem dele era Roberto Seguros. Ele atendia o telefone, Roberto Seguros. Ele atendia o celular, Roberto Seguros. Então, assim, todo o nosso cuidado aqui, na hora da gente pensar na aposentadoria dele sair de dentro da empresa, era tipo assim, a gente não pode... Porque a base da identidade é o ambiente. Se você tira esse ambiente todo, aquilo tudo desmorona. Então, o que a gente ia ter que substituir no ambiente dele para que ele construísse uma nova identidade. Então, é muito surreal isso mesmo. Quem estiver vendo aí, ó, Google aí, tá? Pirâmide neurolinguística da identidade. Vocês vão ver que tem tudo isso daí. Mas, Sara, vamos lá continuar no nosso pequeno roteiro. Tem alguma dica que você dá para a gente, para nossa audiência, para ter uma identidade que venda mais, não vou falar venda mais, mas que seja mais ouvida? Com certeza. Diga pra gente. Então, a primeira coisa é que gente bonita vende mais. Fica aí, hein? Gente bonita vende mais. Então, pra você que tá me vendo, meu amigo, que é feio, já é. Gente, todo mundo tem conserto. Todo mundo pode ser mais bonito. Então, beleza vende. E pequenos cuidados, pode falar? Não, é porque a beleza, ela não tá só... É meio clichê isso que eu vou falar, não tá só no físico. Tem muita gente que a gente conversa, assim, que é tão charmosa, assim, que você fala assim, tão pessoa bacana, pessoa bonita, sabe? Não é só o físico mesmo, mas continua, desculpa. Não tem problema, não. Exatamente. Então, a questão da beleza é tanto no seu comportamento, na sua comunicação, tem gente que é tão charmosa que você fica assim, que pessoa agradável, que pessoa maravilhosa. Mas, nesse quesito da aparência, quando a gente cuida dos pequenos detalhes, então, para quem ainda não fez uma consultoria de imagem, é essencial cuidar desses pequenos detalhes. E quais são eles? Sempre estar com as peças bem passadas, sempre... Já tá olhando para os lados. Você já começa, né? Sempre dar uma olhada, você falou da questão do tênis, olhar se o tênis está sujo, se não tá. Eu tenho uma frase que eu falo que a gente conhece a pessoa pelos pés. Porque se o tênis, se o sapato que ela está utilizando tá todo destruído, então a pessoa
não tem nem esse cuidado com ela. Então, sempre dá uma olhada se as roupas estão passadas, se os sapatos estão limpos, se as roupas estão limpas, o cabelo bem cortado, a barba também aparada, cuidada. Questão de esmaltes também, que a gente estava falando antes. Todos esses pequenos detalhes vão fazer a diferença para você conquistar mais e ser ouvido nessa primeira impressão. Porque a primeira impressão é essa questão da sua aparência. Depois que a gente fala, aí sim a gente tem uma segunda chance. Aí fala assim, ó. Aí chega a pessoa linda perto de você, assim, toda bem arrumada. Igual o Tigas do Thiago Ventura. Não dá, gente. Isso é muito real, porque a gente vai em loja de roupa, um exemplo. Quando a gente chega em loja de roupa, o que a gente vai comprar? Roupa bonita, pra gente se sentir bonita. E aí a vendedora está lá com uma roupa amassada, está com o calçado sujo, está cheio de bolinha, com a roupa descalçada. Como que a gente vai sentir confiança de comprar daquela pessoa? A Magras, né, que a gente já teve, eu e minha esposa já tivemos unidade dela, que é uma rede de franquias também, e eles eram muito reticentes com isso, sabe? As pessoas que trabalhavam na Magras, hoje, tem que ter ainda, né? Hoje a gente não tem mais as unidades, vendemos. A Natália é diretora de marketing aqui da RSAP, graças a Deus. E aí, assim, eles eram muito reticentes. Tipo assim, as mulheres tinham que usar salto, vestido, passadinho, maquiagem, cabelo, sabe? Assim, a imagem pessoal deles... que eles, não é que eles exigiam, mas que treinavam e faziam uma certa construção de mentalidade do pessoal, dos franqueados e da equipe dos franqueados era muito grande, porque exatamente a pessoa chegava na Magras para buscar uma transformação de beleza, né, porque eu quero emagrecer, eu quero ter mais autoestima, eu quero virar uma outra pessoa, e chegava lá e tinha uma pessoa que não estaria do jeito que ela se identifica, como ela quer ser, a transformação que ela quer ser. Então é isso que você falou mesmo, sabe? Mas dá mais dica pra gente, né? Unha, roupa. Se existe algum padrão também, né? Algum padrão que a gente possa seguir, assim, além disso tudo. Então, é importante, aí que entra essa questão da consultoria de imagem, porque a gente dá essas dicas que são mais generalizando mesmo, né? A questão da bolinha na roupa passada, mas entra a consultoria de imagem justamente pra gente analisar. Se você vai fazer uma consultoria de imagem comigo, eu quero saber a sua profissão. Então, tá, você atende qual público? E aí entra a persona. Sim. E com o conhecimento da persona, do público que você quer atingir, fica mais fácil da gente identificar o que você tem que utilizar. E aí, dentro de cada profissão, existe sim um padrão de roupa, de vestimenta, de acessório. Então, no caso de vocês, por exemplo, que antes a gente estava conversando, vocês estavam falando que o público é de 30, 50 anos, a gente consegue ver ali um público que é sim moderno, mas tem uma parcela mais tradicional. Então tem que saber conciliar muito bem isso. Se você vai se vestir de uma forma um pouco mais moderna, ou então aquela alfaiataria muito tradicional zona, o que não acho tão ideal, agora falando para o caso de vocês, que seria melhor algo mais moderno, justamente pela proposta da empresa. Sim, quem não sabe, a gente estava conversando antes de começar a gravar, e eu estava já fazendo uma consultoria aqui para os franqueados, para gente aqui da franqueadora, mas assim, eu acredito em gênero, número e grau, não só acredito, né? Isso não é coisa que acredita, são fatos, né? Até assim, se a gente parar para pensar o que tem acontecido, por exemplo, no mundo financeiro, no mercado financeiro de dress code, os bancos abolindo blazer, tirando gravata, tirando até o próprio crachá, para se aproximar um pouco mais do público, né? Não passar aquela imagem mais de separado, ver um público muito humilde, muitas das vezes, e aí o cara tá lá todo de terno e gravata e não consegue ter o rapport ali, a comunicação ideal com o público que está vindo. Até porque o público de maior poder aquisitivo está tudo na internet. Agora os bancos, as agências que estão no atendimento pessoal, elas viraram mais para atendimento a gente mais humilde. Então tem que se aproximar um pouquinho mais. E aí, você tinha falado antes que se existe um padrão, né, para vender mais. Sim. E existe, sim. Você tem que ver o seu público. Uma pessoa que ela tem uma empresa, vamos supor, uma empresa de roupas muito criativas. Não tem como ela estar utilizando
uma roupa muito tradicional, uma alfaiataria muito engessada. Sim. Se você tem um banco e um banco que atende um público de 20 a 40 anos, por exemplo, você não vai estar utilizando algo muito tradicional. É aquilo que você falou, tirar o crachá e se aproximar mais das pessoas, né? Tem um exemplo muito legal também da Chili Beans. Chili Sim, Beans, Chili verdade. Beans. Aí você falou aí de coisa criativa, veio na minha cabeça assim, é Chili Beans. Você passa Os em frente... vendedores. Você passa em frente uma loja da Chili Beans, tá todo mundo de alargador, óculos Cabelo colorido, rosa, verde. rosa. É. todo mundo tatuado, eles te laçam pela... Vem cá, vamos conversar. Então, Aham. nossa, eu e a Natália, a gente, por várias vezes, a gente passava em frente à loja da Chili Beans e a gente assim, não olha não, não olha não. Ou seja, a pessoa tem que ser mais desinibida, tem que comunicar-se mais, de forma mais espontânea. Então, isso tudo tá ligado à consultoria de imagem, né? E eles estão fazendo agora, parece um rebranding também. Agora virou Ótica Chili Beans. Aí tá mais formal. Certo? Eles vão ter coleções, assim, tanto as modernas, inovadoras e tal, e vai ter um pouco mais clássica. Ainda não tá totalmente clássica, não, mas é um pouco mais clássica. Toda vez que eu ouço ótica, eu lembro aquela Óticas Maria Elisa. Ó, merchan. Mas olha só, você já falou aqui, uma das coisas que a gente tinha para pergunta aqui era quais as vantagens competir com uma pessoa bonita tem em relação à desprovida de beleza. Você já falou que uma pessoa bonita vem demais. E assim, é um bom senso nessa área de saber que, poxa, você tem que estar, no mínimo, apresentável, né? Assim, Exatamente. Falando sobre a beleza vender mais, eu vejo que há um certo movimento na cabeça das pessoas delas acharem que eu vou ser bonita pra mim mesma e pronto. Uma coisa meio egocêntrica, sabe? sim. Mas primeira coisa que a gente tem que ver... Ai, gente, não tem como eu não filosofar, porque eu gosto. Então, o podcast vai durar 4 horas, então, porque eu também gosto. Mas eu acho que, assim, a beleza, ela é estar a serviço do outro. Sim. Então, quando você tá bonito, todo mundo fica assim... Todo mundo fica inspirado pelo ambiente, sabe? Todo mundo quer também estar na mesma vibe que você. E quando a gente está falando de vender mais e de estar bonito, você tem que pensar que são 3 pontos. Está bonito para você porque realmente a autoestima importa. Você vai se sentir mais seguro para se comunicar e se comportar com as outras pessoas. Tem essa questão filosófica também de servir aos outros. E tem também a questão das vendas, que é o que a gente... Resultado. que a gente Mas você busca. falou um negócio aí, vamos continuar na filosofia, para insight para o pessoal. A beleza está a serviço do outro. E a gente não foi feito para se olhar. Se você parar para pensar na evolução da espécie humana, né, para quem acredita em evolução, quem acredita em Deus, mas vamos colocar o seguinte, o ser humano surgiu na Terra, não tinha espelho. Exato. Né? Ou seja, a beleza por si só ela não foi feita, a minha aparência não foi feita para mim, foi feita para o outro olhar, senão eu tinha um olho olhando para mim. Exato. Certo? Deus tinha criado a gente com o olho olhando para a gente mesmo. Então, a criação do espelho, dessa autoimagem, da gente se aceitar, isso, todos esses problemas psicológicos que a nossa sociedade moderna trouxe, isso veio por criação nossa. Mas em todas as espécies de animais que você vê na natureza, a beleza é sempre para atrair um parceiro ou uma parceira. Exatamente. Certo? Então, quando eu falo em venda, em resultado, enfim, vender, no final, você sabe que eu gosto de dar uns exemplos aqui como se fosse uma conquista, né? Então, ou seja, a venda feita é uma conquista. É você atrair mesmo como se fosse um parceiro, uma parceira para casar. Então, assim, a beleza está a serviço, né? Você está com a imagem pessoal bem alinhada, uma comunicação bem alinhada, tem que ter essa mentalidade que está a serviço do outro, e não a você. Obviamente que você vai se sentir bem, né? Exato. Mas eu acho que esse se sentir bem, eu acho que deveria ser secundário, não primário como as pessoas estão fazendo, né? Tem, inclusive para as mulheres assim que estão assistindo, tem um livro... Tomara que sejam muitas. Peraí, deixa eu anotar mais uma vez. Tem um livro que chama Capital Erótico, eu não sei se já escutaram falar. É um livro maravilhoso. E fala justamente sobre essa tendência com a modernidade mesmo, e com esses conceitos de autoaceitação, autoestima, enfim, que a gente consegue ver uma mulher que entra no mercado de trabalho
e começa a se vestir como homem. Porque o homem, quando a gente olha, falando questão de evolução e tudo mais, o homem, desde da sua natureza, qual que é? Ser prático, né? Ser prático, ser forte, incisivo. Essas são as características naturais do homem. Pelo menos que a gente espera, né? O homem Que hoje em dia... o homem que você fala é o homem sexo masculino. Sexo masculino. Entendi. E quando nós estamos falando das mulheres no meio de trabalho, elas querem pegar essas características masculinas justamente para serem valorizadas no meio, para ter mais voz, né? Só que esse livro, ele traz justamente o contrário. Nós deveríamos explorar mais a beleza, e voltado para as mulheres, mas a beleza feminina, a feminilidade, justamente para conquistar mais, porque a beleza é o que vende, e a beleza feminina tem muito mais poder do que a masculina. Tem. É tão engraçado, legal também, vamos filosofar mais um pouco. Eu voltei da viagem da Grécia agora recentemente, e a gente estava nos museus lá e tinham algumas peças lá falando de maquiagem feminina. Já desde muitos milhares de anos atrás. E aí eu googlei para pesquisar sobre a história da maquiagem. E a maquiagem, ela nasceu como um motivo de exaltação à beleza feminina, que desde que o ser humano teve consciência da filosofia, ele sempre exaltou a beleza feminina mais do que a masculina. Então a maquiagem veio para ressaltar a beleza da mulher, que é uma beleza muito maior do que a do homem. Então, delinear os olhos, né, maquiar a bochecha, enfim, tudo que hoje em dia que virou um mercado, né? Exatamente. Mas a premissa da maquiagem era para isso, para exaltar a beleza feminina. Exatamente. A feminilidade, né? Você estava falando aí da mulher entrar no mercado de trabalho e às vezes se vestir como um homem prático e tudo. E eu vejo muito hoje, em mim, enfim, né? Em mim e outras pessoas, a questão também a correria do dia a dia. A gente precisa ser prática, né? Qual conselho que você daria, assim, para as pessoas que realmente precisam ser práticos? Hoje a mulher está no mercado de trabalho, assim, como homem, né? E ainda chega em casa e tem as tarefas de casa, enfim. Sim. E qual conselho você daria para não deixar a feminilidade, não deixar a autoestima ficar mais baixa, e elevar mesmo essa beleza? Não olhe no espelho? Que horror! Nossa, Deus, que horror! Para com isso, tira isso. A mulher hoje, ela quer conquistar o mercado de trabalho, tá conquistando, mas ela também quer ser feminina, porém ela precisa ser prática, né? Porque ainda tem toda a casa, os filhos, enfim. Eu acho que começa nessa questão aí que entra o pensamento do autocuidado. E da autoestima, e de se cuidar, e de criar esses pequenos momentos para se cuidar. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, né? A gente tirar um momento no início do dia ou no final do dia para poder ali passar um creme, vamos supor, ou então cuidar do cabelo. Sempre eu recomendo para as mulheres utilizarem maquiagem. Porque a maquiagem pode ser leve, é um momento que você tem de realmente olhar para você. E aí entra essa questão do confundimento que há entre a autoestima e a beleza como serviço, porque a gente tem que ser muito cauteloso nisso tudo para não tornar essa praticidade em desleixo e aí, né, como consequência, sim, não ser uma pessoa forte, não ter uma segurança mesmo, mas também temos que tomar cuidado para não exagerar nesses procedimentos, nesses cuidados e achar que é só aquilo ali que importa na sua vida. Há uma certa dificuldade que eu acho que as pessoas têm. Esses pequenos momentos durante o dia vão fazer a diferença. Show. E você falou para as mulheres, agora fala para os homens. Aquele homem que acha que aquele dente que tá caindo, tá brincando? Isso é essencial, gente. Olha, isso é essencial. Mas assim, a maioria dos homens acha que se cuidar ou ser vaidoso, né, e estar com a beleza a serviço do outro, né, de certa forma, tem um preconceito de achar que, igual surgiu aquele termo metrosexual e tudo mais. Qual conselho você dá para os homens para essa consultoria de beleza? Quando os homens têm noção sobre a beleza, sobre a importância dela, eu acho que eles têm um poder maior do que as mulheres. Porque da mulher já é esperada a beleza. Agora, do homem, se ele se veste bem, se ele passa a se vestir bem, se ele conhece aquilo que realmente favorece, questão de barba, questão do corte de cabelo, questão de como finalizar isso tudo,
A concorrência é A pequena. concorrência é pequena, porque a maioria Vende dos muito. homens não estão atentos a isso. É Né? verdade. É verdade porque, assim, eu falo porque eu convivo, né, obviamente, com vários homens e, assim, eu sou um camarada que eu gosto de cuidar da minha imagem, sabe? E, assim, eu acho que ela tá, com certeza, ela tá intrinsecamente ligada ao meu resultado. E eu tenho certeza absoluta que se eu não praticasse esporte, se eu não cuidasse do meu corpo, se eu não cuidasse da minha imagem, barba, cabelo e tudo mais, Alimentação, espírito, Tudo isso. do sorriso, da beleza, talvez eu não seria ouvido como eu sou hoje. Exatamente. Entendeu? E eu sei que às vezes eu tenho espaços em alguns lugares, exatamente porque a minha presença de corpo chega antes do que eu falo. E aí quando eu falo e as pessoas veem que eu tenho autoridade e conteúdo, né, aí eu tenho entrada mesmo, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante, né? Tanto para atender clientes, tanto para você contratar, gerir as empresas, enfim, qualquer coisa que você faça é importante, é crucial. não ter ruído em nenhuma comunicação, né? Não ter ruído em nenhuma comunicação. Mais uma filosofia. Né? Uma vez eu também vi em algum lugar, não lembro onde, acho que foi em um filme, falando sobre as pequenas rachaduras que tem numa estátua. Que de longe, às vezes, você vê uma estátua, acha ela linda, aquelas estátuas de Michelangelo e tudo mais. E aí, assim, de longe você vê tudo perfeito, é lindo, e quando você chega perto, a estátua tem aquelas rachaduras, a velhice vindo mesmo da estátua. E eu acredito, assim, que esse ruído na comunicação da imagem é você não deixar essas rachaduras aparecerem. Não que não é pé de galinha, não estou falando isso no sentido da vaidade em si, mas estar sempre com a imagem pessoal alinhada, revisada, como se fosse uma empresa mesmo para passar a imagem que você quer. Exatamente. Você falou sobre questão de primeira impressão. As pessoas pensam assim, será que isso é real? Será que não é, né? Será que existe? É real. E a gente tem até estudos científicos que mostram como que funciona a primeira impressão. A gente olha para uma pessoa pela primeira vez e é com 1/1000 de segundo que a gente faz uma análise de quem ela é. E isso tudo não acontece da minha cabeça consciente. Isso tudo acontece por sistema límbico, que é como se fosse uma espécie ancestral, um cérebro ancestral nosso. Então, tem gente que fala 30 segundos, 6 segundos. É 1/1000 de segundo. É 1/1000 de segundo que você faz essa Mas análise. é isso mesmo, isso é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa. Reage só a medo ou prazer. Isso aí. É pra gente sobreviver ou não. Então, assim, quando alguém vira pra mim e fala sobre preconceito, o fulano de tal tem preconceito sobre alguém ou sobre algo. Todos nós temos preconceito de tudo o tempo todo, porque o preconceito é um mecanismo de defesa para te fazer sobreviver. Então, ou seja, o preconceito, ele é algo... Eu não posso falar isso, senão vai polemizar o podcast. Mas é algo que foi desenvolvido pelo seu corpo para te ajudar a ficar alerta. Né? Agora, o que vem desse preconceito, o problema não é o pré, é o pós-conceito. É o pós-conceito. É o pós-conceito. Mas você fala? Não, tô falando que ela falou da primeira impressão. E aquela é real a frase, é a primeira impressão que fica? Sim. Então, só que porque a gente não sabe se a gente vai ter uma segunda chance, né? E é a partir desse momento que a gente abre a boca e começa a comunicar que aí essas muralhas vão caindo e os nossos preconceitos vão mudando, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe se vai ter uma segunda chance. Legal. Fica aí o insight pro pessoal. Gostei dessa aí, legal. olha. Cuide da sua imagem pessoal, do conteúdo, da sua fala, porque você não sabe se vai ter uma segunda chance. Isso no mundo corporativo é real. É real. Você tem aquele e-mail, você tem aquela visita, você tem aqueles 30 minutos com o cliente. Então, cuide de toda a sua imagem, porque você não sabe se vai ter uma segunda chance. Até porque se a gente for parar a pensar quando que a gente vende para o nosso cliente, vou vender para o meu cliente só no momento que eu estiver em contato com ele, não. Desde o contato que você fez com ele no WhatsApp, até as suas redes sociais, o que você está passando lá, as suas fotos com a família, tudo que você postar lá, toda conexão que o cliente tiver com você, você tem uma oportunidade de vender. Então, não é somente o cara a cara, né? Então, eu quando estava na frente comercial vendendo seguros, eu abordava o cliente, né, pelo WhatsApp, alguma coisa do tipo,
ficava sabendo as redes sociais dele, para ir lá seguir ele, para ele me ver nas redes sociais, para depois curtir algumas fotos dele, ia no LinkedIn, às vezes é um cliente corporativo, e eu ia, é como se fosse encher um copo. Cada gotinha vai falando que, olha, essa pessoa é legal, olha que bacana, olha, e por aí vai. Então, assim, a comunicação, essa imagem pessoal faz todo sentido. E aí eu quero que você fale pra gente aqui, Sara, o seguinte, aqui no roteiro tava para fazer uma análise nossa. Eu tô aqui, faz uma análise nossa aqui. O que nós transmitimos para você. Ela já tava assim, ó. Já tô aqui assim, ó. Mas acho que isso é um pouco arriscado. Mas vai lá, faz a análise nossa. Quer essa minha unha, então, a minha olheira. É ótimo, que vai ser a primeira impressão. Nunca tinha visto vocês pessoalmente. Vai ser ótimo, Oh, né? vamos lá. Eu já tinha conversado com ela pelo WhatsApp, mas não tinha visto pessoalmente. A gente não tinha visto. Tanto é que você pensa que eu era séria aí, ó. Começa pela... Começar por você. Tá, vai. Peraí. A gente faz uma análise facial, a primeira coisa que a gente olha. Então, a primeira coisa que eu inevitavelmente olho é o rosto. Primeira coisa que todo mundo olha, né? E aí, se a gente faz uma análise sua, terços faciais, que é testa, essa região dos olhos e essa... Minha esposa fala que eu sou testudo. essa região aqui, que compreende boca e queixo, o que a sua imagem está comunicando? Uma pessoa ligada ao intelecto. Tudo bem, vamos excluir tudo que a gente conversou, mas isso deixa a primeira impressão. Uma pessoa ligada ao intelecto, quando a gente cobre a testa, por exemplo, coloca uma franjinha ou então um cabelo que cai na frente, automaticamente a gente não liga aquela pessoa a ser alguém inteligente. É mesmo? Que legal. Tanto é que criancinha, a gente vê as menininhas usando franjinha. Inocência. Legal, Exato. Verdade. E aí, terço inferior também proporcional ao terço superior. Então, o que comunica? Uma pessoa comunicativa. Comunicativa e ligada à questão intelectual. Entendi. Acertei? Acertou pra caralho. Depois ele faz seu pix. Não, e minha esposa, que insiste pra eu deixar uma franjinha. Eu não gosto, eu gosto de deixar o cabelo todo pra trás. Mas é meio que instintivo. Legal, eu gostei. Legal. Bacana. Agora dá pau. Ao medo. Ao medo. Esquece a unha. Vai. Não, eu tô falando hoje só do rosto, ligado ao rosto. Seu rosto, se a gente for olhar, tem traços mais arredondados. Então, uma boca bem desenhada, os olhos também mais oblíquos para cima, então, e um olhar também mais próximo. Então, parece ser uma pessoa que comunica muita... Como que eu posso falar? Um espírito de observação muito grande. E também muito ativa, muito proativa. A palavra é certa. A palavra é bem proativa mesmo. Proativa e comunicativa. Porque seu Demais. terço inferior, ele tem dominância sobre os outros terços. Então, na verdade, o que a gente mais liga a você é a comunicação, mas também é muita feminilidade, por conta desses traços curvos. A sobrancelha é mais curva, o olhar oblíquo para cima, o cabelo também está um pouco mais ondulado, assim. Comunica isso. Muito legal. Eu queria muito ver o que você ia falar da minha esposa, mas pena que ela não tá aqui. Ah, você sabe que eu fiz a análise dela, né? Sei que mudou bastante coisa lá em casa. Mas legal. Então, assim, agora me fala, já que você fez a nossa análise, legal. Então eu passo a imagem, né, subconsciente de uma pessoa que no intelecto, na comunicação, talvez carisma junto. Exato. Né, por causa disso. Não é alguém agressivo, pelo jeito, alguém que está mais receptivo. Mas passa força por conta do alto contraste. Alto contraste, o quê? Comparação da cor da pele com o cabelo. Então, a pele clara, cabelo escuro. Então, força ao mesmo tempo. E se minha barba não tivesse feita? Aí diga. Não, mas propositalmente não feita. Assim, não é tipo desleixado. Por exemplo, igual crescesse aqui e eu só fizesse assim e assim, digamos. Seria força, mas com um certo tradicionalismo. Uhum. Porque mesmo que você está utilizando uma modelagem, roupas modernas, a barba, por fazer, ela vai comunicar essa imagem de um homem mais tradicional, mais conservador. Exato. Entendi. Então, na verdade, é a soma dos elementos. Sim. Depende muito do que você está somando para conseguir transmitir a imagem que você quer. E uma coisa vai abafando a outra também, né? Talvez. Exato. Porque igual você falou dos terços, né? Se eu abafo aqui com a barba, acaba que passa outra coisa e por aí vai, né? Exatamente. Tá, então me responde assim, um empresário, que é nossa audiência, quem é o empreendedor,
Tem alguma coisa que, obviamente, você falou que tem que ser pontual, eu deveria fazer uma consultoria de imagem, mas vamos colocar assim, uma pessoa de 30, 50 anos, alguém que vai cuidar de pessoas, compartilhar a tranquilidade, né, que é o nosso franqueado, né, que vai estar ali sendo empresário, gerindo pessoas, atendendo clientes no mercado de seguros. Qual a dica assim, no visagismo e no vestuário para a pessoa se apresentar? Tanto para passar uma imagem assim, de um cuidador e de força para os funcionários, quanto para o cliente. Eu vejo que é necessário essa força, mas também com um pouco de maleabilidade, né? Uma pessoa acessível. Então, pode estar utilizando alfaiataria, calças de alfaiataria, ou então uma camisa social, mas sempre mesclando esses elementos com algo mais informal. Então, se eu estou utilizando uma calça de alfaiataria, eu vou mesclar ela com uma blusa de malha. Estou certo. Está certo. Eu vou mesclar com uma blusa de malha. Ou então, se eu estou utilizando uma camisa social, vou estar mesclando com uma calça de sarja. Uma calça de sarja mais maleável. E, vamos supor, um tênis um pouco mais moderno. Não tão moderno como o Easy, por exemplo, sim, né? Sim. Mas um tênis branco, vamos supor. Ou então um sapato social, mas aí você vai mesclar ele com a calça de alfaiataria e a blusa de malha. E aí tomar esses cuidados quanto à questão da barba. Eu acho melhor, pelo que a gente estava conversando antes também, se for um homem que utiliza barba, sempre tá com ela bem aparada, porque a gente tem que trazer modernidade. É aquilo que eu falei anteriormente. Se a barba está por fazer, comunica muita força e rigidez. É lógico que tem que levar em consideração traços faciais, mas sempre o que eu vejo na empresa é a questão da modernidade. Então, modernidade, de ser acessível, e é importante também a questão das cores. Cores claras. Entendi. Geralmente vão trazer um pouco mais de acessibilidade, né? O cuidado, né? Do cuidado. Por isso que tem muita gente. Por exemplo, uma blusa preta assim não seria algo recomendável para atender cliente? Ou a clara seria melhor? A clara seria melhor nessa questão do arquétipo de cuidador, né? Entendi. Por isso que tem muita gente que faz essas análises, paleta de cor e tudo. Uhum. E, por exemplo, quer passar mais acessibilidade, alguém que talvez tenha os traços mais assim... como marcados. Que eu falo, mais marcados, mais fortes e tal, quer passar mais acessibilidade, muda a cor do cabelo, coloca menos contraste, né, igual você falou do Daniel. Exatamente. Eu vejo muita gente fazendo isso, mudando cabelo, mudando tudo. Mudando a coloração da roupa, porque aí vai comunicar melhor o que ela deseja. E acessório? Legal. Acessórios masculinos. Peraí, antes do acessório, vamos falar da mulher então também. Uhum. A gente falou do homem. Mesma coisa no padrão de vestuário para a mulher, obviamente, né, que não do que você já falou, alfaiataria, sarja, mas fala para a mulher aí também. Para a mulher, novamente, essa questão de ter algo de alfaiataria, porque vai comunicar uma seriedade mesmo, mas mesclar com peças um pouco mais informais. Então, tecidos mais maleáveis, camisas mais soltas e amplas no corpo. Pode estar mesclando com tênis, aí depende do dress code de onde... o que vocês estabeleceram, mas um tênis também ele vai trazer essa questão da modernidade, depender do setor. Sim. E eu recomendo que tanto os homens quanto as mulheres, elas procurem, né, no Pinterest, que é Adoro! É um ótimo lugar de referências sobre estilo elegante. Estilo elegante vai trazer tanto essa questão da modernidade, quanto também um pouco de seriedade. Sim. É interessante porque vai se aplicar justamente a proposta da empresa e a proposta que cada um quer transmitir. Estilo elegante. Deixa eu pesquisar aqui agora, gente. Embora cada pessoa tenha um estilo pessoal, por exemplo, tem gente que tem um estilo criativo, tem gente que tem um estilo mais sexy, um estilo mais romântico, mas a gente está falando do trabalho. E no trabalho a gente precisa transmitir aquilo que o nosso cliente quer. Sim. Então, o elegante seria o mais adequado a esse momento. É tão lógico isso, porque que a gente entra para mais uma filosofia, né? Coloca lá, um guerreiro não sai para a guerra sem armadura. Entendeu? A pessoa não sai para batalhar sem as ferramentas certas. Na hora que você entende que o seu visual, a sua imagem, é uma ferramenta de trabalho, você entende que eu tenho que sair, se eu estou de pijama, eu vou trocar de roupa com as ferramentas certas para que eu possa influenciar aquela pessoa que é quem eu estou atacando, entre aspas, ou conquistando, do jeito que vocês quiserem falar, para que eu possa ganhar. Então, eu tenho que sair com a minha armadura, com as minhas ferramentas certas para isso.
né? Obviamente que tem que se sentir à vontade, né? Tem que se sentir aceito, né? Do jeito certo, mas tem que entender conscientemente que se você não está saindo com a imagem certa que vai te fazer ganhar o jogo, você tem que estar consciente da escolha que você está fazendo, que você não está fazendo a escolha certa para ganhar. Então, aí depois que você não ganhar, não tiver com uma performance legal, e, enfim, tiver que ajustar isso, depois não vem chorar também e falar, meu Deus, não estou tendo resultado. Não, saiba que você escolheu isso, e está tudo bem. Está tudo bem a pessoa escolher. Nós estamos falando aqui para a audiência que quer uma ferramenta a mais para poder ter mais resultado. Né? Eu ouvi uma frase uma vez que assim, se a roupa que você está em casa, você não pode sair com ela para ir na padaria. Aí eu liguei com uma coisa que você postou outro dia. Se você não pode usar ela para sair na padaria, sinal que a roupa que você está em casa está errada. E aí uma vez eu vi você postando falando assim, eu não quero encontrar seguidoras minhas de chinelo na padaria, né? E aí eu fiquei pensando nisso porque igual eu falei, todo momento que a gente tá com as pessoas, a gente encontra as pessoas, é uma oportunidade de venda. Se você, corretor de seguro, tá na rua, se você vai na padaria, aquele caixa do supermercado ali, né, a forma de tratar ele, a forma como você se veste, você pode estar vendendo para ele pode ser seu cliente. Então, tomar esse cuidado mesmo, né? E o momento que as pessoas mais... Pesquisei que estilo elegante masculino é isso mesmo. Nosso novo dress code aí. Eu acho que o momento que mais as pessoas, nossos possíveis clientes, eles nos observam e decidem fechar ou não um negócio é quando a gente não está no trabalho. Com certeza. Porque é o momento que eles sabem realmente quem a gente é. Com certeza, né? É isso mesmo. Imagina você falar de moda e a gente topar você de chinelinho lá na padaria. Toda acabada, gente. Vocês não, e é tão surreal. Olha só, vou contar uma história. Assim, uma vez eu fui para um evento dentro da Sul América e encontrei com um pessoal super inteligente lá, um pessoal assim, fenomenal. E tinha um cara em específico que eu encontrei com ele lá, ele tava de terno e gravata e tal, aqui em cima assim, ele era meio gordinho. E tá aí conversando, todo introvertido. E depois a gente começou a seguir todo mundo nas redes sociais. Do nada, eu encontro esse cara nas redes sociais fantasiado de Harry Potter. Mas assim, foi um choque tão assim, eu falei assim, gente, o cara é fã de Harry Potter. Aí o cara, tipo, esse negócio de cosplay... E era guitarrista, todo tatuado. Eu tô assim, gente, esse cara tá no lugar errado. O cara, tipo assim, o que ele é na integridade dele era completamente diferente do que ele tava. Tipo assim, sabe quando você olha pra pessoa, ele tá parecendo amarrado, inchado, vermelho, suando, assim, claramente desconfortável. Claramente desconfortável. E é interessante o que você falou, porque isso aí é o que a gente chama de incongruência de imagem. É quando você é uma pessoa no trabalho e é outra pessoa na vida real. Isso atrapalha muito. Esse é um dos maiores problemas que eu vejo dentro da consultoria de imagem, entendendo as pessoas, porque elas se vestem de um jeito no trabalho e se vestem de outra forma quando saem de casa. Então, se você está trabalhando numa empresa que tem um estilo, um dress code definido, por exemplo, elegante, é bom que você adquira também esses elementos de, às vezes, uma roupa mais social, alguma coisa assim. Lógico, não deixando a sua personalidade de lado nos momentos de lazer. Porque isso vai te trazer mais credibilidade. Aquela pessoa é constante no estilo, ou seja, ela nunca está mudando, então eu posso confiar nela. Sim, isso aí é boa. Porque o nosso cérebro ele é programado para a gente ter constância e hábito. Então, constância e hábito até na observação das outras pessoas. Um choque de imagem igual eu tive desse jeito, a credibilidade dele, para mim, não que, obviamente, alguém que esteja, né, com vestido de cosplay, alguma coisa, tenha mais ou menos. Só que a imagem que ele tentou me passar ali naquele evento foi diferente daquele que... Se eu fosse conversar com ele sobre RPG ou outras coisas que eu também tenho interesse, que eu já tive esses interesses na minha vida, talvez ele seria uma autoridade para mim vestido desse jeito. Sim. Sabe? Mas ele aqui... Eu lembro que ele ficou muito calado, então assim, eu realmente tive a autoridade dele pelo contexto de onde eu estava, que era um evento, de onde ele era funcionário, e como ele estava vestido. Porque ele falou muito pouco. E aí depois que eu encontrei ele nas redes sociais, eu falei assim, esse cara, que é isso? Deve ser por isso que ele falou pouco. Tipo isso. E aí fica até a questão igual o Daniel chegou falando sobre os currículos, de mandar a foto assim, né? A pessoa vem, vamos supor, tem um cargo de coordenação. Igual a gente está com cargo de coordenação aqui. Se a pessoa
Um cargo de coordenação vai mandar as redes sociais, a gente investiga as redes sociais, e aí quando a gente for olhar nas redes sociais, a pessoa tá lá, que é um cargo que precisa, não tô falando pra pessoa também não ser, mas um cargo que precisa um pouco mais de seriedade, um pouco mais, e a pessoa tá lá, né, toda... Fazendo dancinha do TikTok. Fazendo dancinha do TikTok. Então, assim, essa questão de comunicação também. Não que a pessoa não precisa não ser ela. Exato. Ela pode ser ela, porém tem esse ruído de comunicação, né? É uma coisa que me deu um insight aqui agora, que é bom a gente parar para pensar, é que a gente não está preparado, o ser humano, no geral, não está preparado para as redes sociais. Porque se você parar para pensar, vocês são mais novos do que eu, mas vamos colocar, 16 anos atrás, 17 anos atrás, quando você ia para uma festa, a pessoa te conhecia ali naquele momento de extroversão e tal, você estava exposto a público só naquele momento. Então era muito fácil, às vezes, você sustentar alguém que você não é e tal, e ficar ali e tudo bem, fazendo um charme, uma imagem. Hoje em dia, o tempo todo as pessoas estão expostas. Então, assim, se você quer que a sua rede social seja privada e sua e só para quem você quer passar, deixa ela travada. Porque a partir do momento que você deixar ela pública, você está numa festa o tempo todo. Exatamente. O tempo todo. É o tempo todo. As pessoas estão tendo um preconceito sobre Isso, você. não, é o tempo todo. Então, se você... Imagina você indo para uma festa, você que está me ouvindo aqui, está me vendo. Você indo para uma festa e você vai... Normal, um show você vai, você arruma, né? A mulher maqueia, né? Veste melhor roupa e fica ali na festa, de certa forma, comportado, ou bebe ou não bebe e tal, mas você mantém uma imagem porque você está numa conquista ali, talvez, você é solteiro, ou enfim, você está com sua esposa, com seu marido, seu parceiro, parceira. Se você deixa sua rede social pública, você está na festa o tempo todo. Você está na festa o tempo todo. O tempo todo. E aí a pessoa não entende que o tempo todo ela está se comunicando. E eu, por exemplo, eu falo como gestor, né, porque eu estou no lado da contratação, né, da liderança, e estou no lado da venda também. Quando um candidato à franquia ele nos busca aqui para entrar na rede, a primeira coisa que eu faço é entrar na rede social. Primeira coisa. Aí eu vou ver o que ele prega, quais são os valores dele, porque dá para você ver tudo. Dá para você ver tudo. E aí não é para eu recusar ou aprovar. É igual eu falei. Mas você conhece a personalidade de um pouco da pessoa. Sim, mas é igual eu te falei. O copo é aqui, ó. Vai entrar para a rede RSA para encher esse copo. Então a gente entra lá, vê as redes sociais dele, vê o que ele está passando, qual que é a imagem dele, uma gotinha. Vamos ver a conversa dele? Outra gotinha. Então a coisa vai enchendo o copo. Mesma coisa para contratação. Mesma coisa para venda. Né? Eu, por exemplo, por muito tempo, eu não recomendava contratações, e não recomendo até pessoas que têm dívidas ou nome negativado. Nem sei se pode, se não pode fazer isso, mas enfim. Estamos aí no processo. Tudo bom? Mas por quê? Imagina só imagina que um vendedor de seguro, um corretor de seguros, vai bater na porta de um cara milionário, que é dono de empresa, que quer fazer o seguro de uma frota de automóveis ou do meu plano de saúde da minha empresa inteira, né? E aí ele falou assim, cara, gostei de você, me passa aqui seu CPF, você vai ser meu fornecedor. Ou seja, fornecedor é relação empresarial, é relação de troca de negócio. Então me passa aqui seu CPF, CNPJ da empresa que você trabalha, que eu vou consultar a sua ficha e ver se você é um fornecedor que me passa credibilidade. Então, o cara está com o nome do SPC no Serasa, 15 cheques devolvidos, sabe? Como que... Aí a primeira coisa que o empresário vai olhar e vai falar assim... Como que eu confio em alguém que não paga as contas? Entendeu? Aí como que ele vai pagar o meu sinistro? Como que ele vai pagar o meu bem? Então, ou seja, comunicação, né? Imagem pessoal. Ruído. Boa. Tá. Até a conta que você não paga é ruído na sua Até imagem. a conta que você não paga é ruído na sua imagem. Deixe de pagar a operadora de celular. Isso aí. E no final das contas é. É verdade. Uma outra pergunta aqui. É porque a pandemia agora nos gerou um trabalho home office, assim, surreal, né? Sim. Todas as empresas pararam, foram trabalhar de home office, principalmente em cidades maiores, capitais, e não voltaram até hoje. Teve empresa que ficou de home office mesmo e não voltou nas capitais. O que você aconselha? Porque tem muita gente que tem que cuidar da aparência, né? Na verdade, a gente tem, a beleza vende. E como você aconselha? Hoje a gente tem franqueados em home office
né? A gente tem um modelo de negócio que é home office. E o que você aconselha sobre o cuidado da aparência dentro do home office ali? Pessoas que estão trabalhando em empresas de home office, nossos franqueados que estão trabalhando de home office, atender cliente, e é um atendimento todo online. É essencial se arrumar para trabalhar. Seja em casa ou então fora de casa, você tem que se arrumar, porque isso faz com que você estabeleça um horário e leve mais a sério aquele compromisso. Então, além de do ambiente adequado para esse momento, evitar ficar com pijama. Pijama é uma coisa que, mesmo que você não está trabalhando em casa, evita de ficar, porque aquilo realmente te leva, condiciona a você querer voltar para a cama, dormir. Entende? Trabalhar com o computador no colo. Trabalhar com o computador no colo. Em cima da cama, o computador no colo. Gente, trabalhar é sentado, ou então se trabalha em campo, é em pé, mas trabalhar é um momento sério. E você tem que levar isso a sério, assim como você tem que se levar a sério. Então, a partir do momento que você se veste para o trabalho, não precisa ser salta, né? As mulheres saltam, então o homem colocar um sapato social para ficar dentro de casa, mas coloque o mínimo ali, coloque uma blusa limpinha, uma calça, um tênis e vá trabalhar, arrumado, o mínimo. Porque é trabalho, né? É trabalho, né? E tem um local separado para isso, né? Essencial. Um local fora do ruído, como a Pamela tem falado, assim, que seja um canto que você ligue e desligue. Isso é até hipnótico, né? Porque existe uma técnica na neurolinguística que chama âncora. Né? Então, você ancora certos pensamentos e crenças a certas atitudes ou coisas ou pessoas. Né? Então, por exemplo, quando eu falo que essa blusa é preta, lá quando você era criança, ancoraram esse reflexo a palavra preta. Entendeu? Então, isso é uma ancoragem. Peraí, associa isso daqui que você vai saber que isso é preto. Então, da mesma forma, quando você faz um local de trabalho, né, um local para você trabalhar, veste uma roupa, né, que seja fora de casa, você está ancorando, que você está mudando de ambiente, que você está indo agora, saiu de casa para o trabalho, mesmo que seja dentro da sua casa. Né? Tem outra coisa que é legal também, que existem estudos psicológicos que falam que a mudança uma mudança fisiológica faz uma mudança psicológica. Então, a pessoa que muitas das vezes está triste ou está desanimada, que quer produzir um pouco mais de hormônio de felicidade, enfim, de dopamina, de serotonina, se ela começar a conversar forçando os músculos a sorrir, ou então se ela está com baixa confiança, né? Se ela levanta, faz pose de Superman, faz pose de quem está vencendo alguma coisa, isso faz com que o cérebro ele gatilhe, faça essa âncora de tipo assim, peraí, está acontecendo alguma coisa aqui feliz, peraí, então dá uma certa animação. Obviamente que não é aquela, nossa, mudou, saí da depressão, óbvio que não. Né? O se arrumar também, né? Se arrumar também. Tem um livro do Jordan Peterson que é 12 Regras para a Vida. Não sei se vocês conhecem. Já vou pegar todas as dicas de É muito bom. E ele fala sobre isso, sobre a questão da postura. Tudo isso muda a forma... A questão de se arrumar muda completamente seu estado emocional do momento. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que para mim, a vestimenta muda completamente. A própria Natália compra roupa, a gente fica linda. A própria Natália fala, né, que eu gasto, né? Um dia eu venho bem arrumado, outro dia eu venho desarrumado. A Natália fala que ele na segunda vem bem, na terça já nem tanto, na quarta já tá ok. Dá pra conhecer o novo. Aí leva uma porrada aqui, uns problemas acontecem, eu venho desarrumado, venho chutado. Mas é mais ou menos isso mesmo. Mas uma coisa que eu queria ter te perguntado antes, eu vou voltar lá daquele exemplo que eu dei do cara que eu encontrei no evento e depois vi ele nas redes sociais. Aí que entra minha curiosidade e meu preconceito, que já não está tanto preconceito mais, mas assim, uma curiosidade agora que virou. E aí, como que o cara muda o que ele é em casa para ser o que é no trabalho, ou muda o que é no trabalho para ser em casa, ou não tem jeito? É uma união dos dois. Porque a gente não pode fazer... Eu tive uma cliente recentemente que a gente estava conversando justamente sobre isso. Sobre ela ser uma pessoa no trabalho e ser outra pessoa completamente diferente no momento de lazer. E aí que entra a consultoria de imagem, que é como se fosse um trabalho terapêutico mesmo, para entender... Quem que você quer ser? O que você quer revelar no seu trabalho, da sua personalidade e no seu lazer? Porque entra
nessa questão psicológica, mas também na vestimenta. Você tem que andar parecido em todos os ambientes. Então, se você está no momento... E aí entra também dress code. Sim. Se você está no momento de lazer e quer transmitir uma imagem forte e sofisticada, vamos supor, voltando para o público masculino. No ambiente de lazer, você pode estar utilizando uma calça de alfaiataria e mesclando com outros elementos muito informais, um tênis diferente, uma camisa de malha, um boné. Mas no trabalho você não vai desse jeito, mas você vai repetir a mesma calça de alfaiataria. Entendi. Então, é uma mesclagem dos dois mundos. É difícil isso e funciona como um trabalho mesmo, mistura de terapia com o mundo real. Mas você falou aí, assim, já me deu até um insight aqui. Tipo assim, primeiro, se você é tão diferente assim em alguns hábitos do que é no trabalho, tranca suas redes sociais, meu amigo, pelo amor de Deus, porque você está na festa o tempo todo, como eu disse lá. Segundo, eu acho que tudo aqui se resume, tudo que a gente conversou, e isso aqui, assim, né, discorde de mim se eu estiver errado, resume com o que você falou lá no começo. A beleza está a serviço do outro e a comunicação também está a serviço do outro. Porque não é sobre eu me mudar o que eu sou para vestir diferente ou passar uma imagem diferente. É sobre com quem que eu quero comunicar e qual imagem que eu quero passar. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, ou seja, se eu quero me comunicar com o público, se eu quero. Parte do princípio do que se eu quero, então eu não estou me mudando, porque eu quero. Exato. Então, ou seja, se eu quero me comunicar com o público de empresários ou de clientes, enfim, que eles precisam me ver de um jeito X ou Y, isso já não vai me tornar desconfortável porque eu quero. Exato. Exatamente. Isso, na verdade, vale tanto para a questão empresarial, do mundo dos negócios, como também para a vida pessoal, de relacionamento. Né? Legal. Legal mesmo. Esse bem... insight ficou bom. Olha o corte, é bem legal. Mas eu vejo também muita... Igual eu tô no ramo ali das mentorias, do marketing em si, e eu vejo muita gente se moldando a sua mentora. Um exemplo assim, né? Por exemplo, você tem um mentor e muita gente se moldando àquela pessoa, porém não consegue sustentar aquela imagem por muito tempo. E eu vejo isso muito. E tem gente, por exemplo, acaba que vira uma comunidade de pessoas iguais, porque, por exemplo, a minha mentora usa batom vermelho. Eu não uso batom vermelho. Mas aí eu vou começar a usar batom vermelho só por causa disso. Quanto tempo eu vou sustentar isso? Porque não sou eu mais. Pode correr o risco, que eu imagino, tá? Aí você me corrige se eu estiver errado. Pode correr o risco de eu gostar e falar, não, essa sou eu mesma, eu quero atingir esse público, porque ela atinge, eu tenho que atingir também. Por mais que são públicos diferentes, mas acaba que tem muita gente que não entende isso. E corre o risco de eu gostar e falar, beleza, tá dando certo. E corre o risco de não tá dando certo pra mim. Porque não sou eu, não é a Pamela. E sabe o que acontece? A mesma coisa da questão do blazer, né? Tem que colocar um batom vermelho e usar um blazer pra ter autoridade nas redes sociais. Sabe o que acontece? E aí, nesse processo de você querer ser igual a outra pessoa, copiar a estratégia de imagem dela, você acaba tendo uma crise de identidade louca, surreal. Porque você não sabe mais se você é aquela pessoa da internet e no mundo comercial, ou se você é a pessoa que tá nos bastidores. Você não sabe. E isso é um problema mesmo psicológico mesmo. Eu esqueci o nome da... Como é que chama? Porque tem isso, tem um nome desse transtorno psicológico. Já aconteceu comigo de ter crise de ansiedade por tentar me pautar em pessoas que eu admiro, que estão próximas de mim. Tipo assim, essas pessoas eram tão diferentes de mim e eu achava que o resultado que eu iria teria que ser igual a elas. Então, assim, já aconteceu comigo. E foi ruim, velho. Às vezes pautar o resultado, porque ela é daquele jeito, o resultado tá vindo, e por que eu não tá vindo? Talvez tenha uma outra comunicação na nossa imagem que a gente isso, não e aí tá eu vendo. anotei aqui na hora que você foi falando, que é um insight pro público também. O nome disso é amadorismo. Porque é o seguinte, Exato. é amadorismo, porque ela falou uma coisa, aqui ó, até arrepio de falar, porque quando baixa o espírito aqui, é porque é o seguinte, é uma estratégia de identidade. Imagem. Ela falou estratégia de identidade. Então, a mentora ou o mentor que essas pessoas copiam teve uma estratégia de identidade que está dando muito certo, está geral copiando eles. Olha que doideira. Então, ou seja,
As pessoas que estão copiando são amadores. Porque eles estão achando que essa estratégia de identidade do mentor é o que dá certo. Mais uma vez, a gente volta no quê? Fórmula mágica. É isso aqui que dá certo. É o passo a passo. É o fácil. Vamos para isso, né? Então, assim, amadorismo. A pessoa tem que entender, e eu sempre falo isso assim, em várias vezes que eu já discuti com empresários, já fiz consultoria, e já falei, cara, não tem fórmula mágica. Você tem que aprender a teoria, você tem que aprender ali quem errou, quem fez, entender com o erro dos outros, na comunhão dos conselhos, ver um processo que dá certo, mas para você criar o seu jeito de fazer no quesito personalidade. Obviamente que existe ciência, por exemplo, venda é processo, gestão empresarial é processo, né? Marketing é processo, é metodologia. Só que para você se portar, a sua comunicação, o seu jeito de tratar as pessoas, aí é seu, né? Se você quiser mudar quem você é, ser igual alguém da internet, vai dar errado, porque Vai a máscara vai cair. Por exemplo, quanto tempo as pessoas sustentam? E eu vejo muita gente, né? Eu tô num ramo que eu vejo muita gente igual. Muita gente falando, não, eu preciso comprar um blazer e um batom vermelho pra poder ser igual a pessoa. E aí é muito engraçado, porque a pessoa, ela perde, aí ela fala, por que eu tô perdendo seguidores? Por que eu não tô conseguindo vender? Justamente por causa disso, porque não tá criando a conexão com a audiência dela, né? E aí venda é isso, é conexão, né? A gente criar ali uma confiança, como que as pessoas vão confiar em alguém sendo igual a outra pessoa. E autoridade não é você estar comunicando sempre força. Autoridade você comunica quando você realmente atinge o que seu público quer, o que seu público deseja. Porque tem gente que... Tem público que não quer autoridade, tem público, seriedade, tem público que quer criatividade. Sim. E pra que eu preciso de um blazer sempre? Sim. Entendeu? Sim. Eu vejo isso até na criação do meu filho. Porque da mesma forma que eu tenho que ser firme e forte, na maioria das vezes que ele me obedece, na grande maioria é quando eu falo, seu filho, eu entendo, papai também passa por isso. Então, assim, quando eu mostro vulnerabilidade e conexão com o que ele está sentindo e passando, na minha comunicação com ele, é que ele vem e fala assim, papai. E aí ele vai e se abre. Uhum. Então, ou seja, eu sei que com ele a comunicação é essa, porque ele é uma pessoa... Eu já vejo na personalidade dele que ele é alguém muito reativo. Eu falo alguma coisa com ele, ele enfrenta, ele vem, ele fala não. 2 anos, tá, gente? Você não tem noção. 2 anos. 3 anos. 3. Mas ele é uma pessoa que ele só comunica com essa... Quando eu falo com ele que eu estou entendendo o que ele está passando e tal. Então é bem legal. Vamos falar então sobre dress code em cada parte, em cada evento. Vou te dar um evento, você me dá um dress code. Ok. Tá bom? E lembrando que dress code, gente, até agora, tudo que a gente falou aqui, a gente já saiu aqui com um nome novo, para uma especialidade nova. Ela nem vai ser consultoria de imagem mais, de identidade ela agora. Ela era consultora de estratégia de identidade pessoal. Olha, gente, sinto muito. Quem quiser copiar, acabou, tá patenteado agora. Isso mesmo. Mas olha só, a gente já entendeu que a comunicação, ela é pro outro. Né? Então, ou seja, se você não mudar isso na sua mentalidade e entender que o que você está fazendo é uma ferramenta para influência e comunicação, então pode parar, você não entendeu nada, volta, vê o podcast todo de novo. Mas assim, vamos lá. Dress code. Churrasco da empresa, de dia. Então, só para dar uma contextualizada, dress code, gente, é código de vestimenta, é o que você tem que usar naquela situação, tá? Boa. Então, churrasco de empresa é um momento casual. Então, você não vai estar utilizando alfaiataria, né? Todo pomposo, e igual aquele cara que você falou, todo muito sério. Pode estar utilizando tanto jeans, que é um momento mais informal, ou então pode sim alfaiataria, mas mesclar com esses elementos mais informais. A questão do tênis, dos elementos como malha, bermuda também dá certo. Para as mulheres, vestidos mais amplos, soltos. Nada muito justo no corpo vai ser interessante. Vai ser mais... algo que representa mesmo esse momento mais descontraído e leve, né? É um momento descontraído, porém empresarial. Deixa eu fazer 2 perguntas. Né? Porque tem uma diferença. Mas tem 2 coisas que eu sempre falo, assim, em consultoria pessoal, que eu converso com, às vezes, sobre marketing pessoal. Axila e dedos do pé. Sabe, tipo, você tá no lugar que você quer... Do nada. Axilas e dedos do pé. Eu acho uma coisa assim muito... por exemplo, você está num lugar que é descontraído, mas é formal.
E aí vai o camarada com a camiseta regata. Entendeu? Olha, gente, Eu penso assim, é descontraído, porém é empresarial. vamos fazer, Você então, tá ali uma sendo lista do que analisada. não usar nesse churrasco. Bom, melhor. Regata, gente, isso aí deveria ser abolido do guarda-roupa masculino, pelo amor de Deus. Regata não dá, não. Então, nada de regata, chinelo, pelo amor de Deus, não dá. Mulher também não vai estar com a cara toda lavada lá. Passa uma maquiagemzinha, Decotes, né? roupas justas. Roupa justa, nada muito curto. Tem que ter um bom senso aí. Questão também de perfume. Pensa muito bem em perfume, porque faz parte de identidade visual. E aí você tá indo para um churrasco com perfume muito forte, atrapalha também. Então, pensa direitinho nesses pontos. Legal. Viu? Perfume eu não sabia. Axilas. Axilas. Ele falou de axilas, eu falei assim, caramba, perfume, né? Mas é porque eu tenho uma imagem assim, tipo assim, realmente dá uma assim, ixi, às vezes o cara vem abraçar a gente assim, suado, é desse jeito. Vamos lá. Almoço com cliente no fim de semana. O objetivo de conexão. Eu vou dar o objetivo, vou contextualizar mais um pouquinho, porque colocaram aqui no roteiro só, tipo, almoço com cliente no fim de semana. Mas tem que dar um objetivo pra gente saber o que quer comunicar. Sim. Certo? Então, assim, quero comunicar, eu quero conectar e aumentar o relacionamento com o cliente. Acho interessante estar utilizando uma roupa parecida com, por exemplo, a do churrasco, mas aí tem que ter um quê de formalidade. O que eu recomendo é que... Antes eu queria só fazer uma pergunta. Qual que é a questão da persona? Qual que é a renda do público? É um público de... Nesse caso aqui, alguém que faça um almoço no final de semana, é um público empresário, alguém que tem uma renda maior. Público B mais A. É um público de luxo, então, Sim, praticamente. de certa forma. O que eu recomendo é que a imagem vai contar muito. Então, os itens, acessórios masculinos contam muito pro guarda-roupa. Um homem que utiliza um relógio, ele tem que pensar muito bem nisso, porque é como se fosse... ele já pensa ali. Já pensou se ele esconde ou se ele continua? Relógio bacana. Mas o relógio para o homem é como a bolsa para a mulher. Então, pensar muito bem, não utilizar coisa falsificada nesse momento aí do almoço, porque precisa, assim, de uma imagem um pouco mais formal. E é um momento que você tem para meio que ostentar um pouquinho. Legal. Ostentar um pouco, mas ostentar não com coisa falsificada, porque quem consome esses itens, eles sabem o que é falsificado ou não. Eu acho que eu não vou falar ostentar, porque ostentar ele ganhou um termo pejorativo de que você vai torrar alguma coisa, enfim, banalizou esse termo. Mas eu acho que você mostrar os seus resultados. Exato. Entendeu? Exato. Mostrar, olha aqui, olha, eu trabalho bem, eu atendo pessoas boas, por isso eu tenho essa loja. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E eu visto bem e tudo mais. Tem uma empresa, uma seguradora que chama Prudential, que eles têm os corretores de seguros deles é chamado de Life Planners. Eles só trabalham com a Prudential, só pode vender seguro de vida, enfim, e eles já estão no mercado há vários anos. E o treinamento da Prudential, ele pega muito forte, tanto na comunicação, na neurolinguística, no processo de venda, enfim, eles são tem um playbook assim, de vendas bem legal. E a imagem deles, eles sempre visitam você de terno e gravata, carteira da Montblanc, relógio da Montblanc, caneta da Montblanc. É obrigatório você comprar um iPad com canetinha. Então, assim, são certas coisas. O kit inicial é um kit bem... Porque o público que eles atendem é público A. Eles não descem daí. É A, assim, que pode pagar parcela de seguro de vida, por exemplo, de R$5 mil, R$10 mil por mês. Então, fica muito marcado na minha cabeça essa questão da comunicação, porque eles vêm para mostrar o resultado. Exatamente. Né? Então, assim, eu lembro eu já recebi, sei lá, acho que uns 10 vendedores da Prudential já. Eles vêm, eles sentam comigo e tiram a carteira e colocam em cima da mesa. Exato. E a carteira com Montblanc, né, tudo direitinho. E é desse jeito. É o momento que você tem para mostrar o resultado. Ótimo. Né? Ótima observação. Vamos lá. Inauguração de uma unidade da RSAP, da nossa franquia, durante o dia.
nesse momento, é permitido, sim, usar um pouco de brilho para as mulheres, por exemplo. O dress code que se encaixa aqui, a gente tem vários tipos de dress code, e aí eu recomendo que também vejam, pesquisem na internet, ou no meu Instagram, pesquisem na internet sobre dress code, e vocês vão ver lá que existe dress code informal, o esporte fino, o traje de passeio e o traje de gala. Nesse momento se encaixa o esporte fino, que é aquele que utiliza da alfaiataria de elementos mais sofisticados ou então de itens de luxo, mas nada muito brilhoso, nada muito chamativo ou então um terno, nada muito demais, né? Entendi. Mas você recomenda um terno? Na verdade, um blazer cairia muito bem. Um blazer cairia bem com uma calça de alfaiataria e poderia tanto ser uma camisa social como também uma blusa de malha. Uma malha, assim, de algodão, né? Show. Assim, Eu gostei do... Como é que é? O elegante? estilo elegante. Estilo elegante. Gostei. Pesquisa aí que é um negócio legal. Quem é da rede aí, ó, já me economiza um bocado de treinamento. Vamos lá. Coquetel Nacional de Franqueados da Rede RSAP. Noite. Para celebrar resultados. Que vai ser em novembro, Vai ser em para os nossos novembro. franqueados que estão assistindo. Será em novembro, então já fica aí a dica A dela. melhor parte. E você que não entrou para a Rede RSAP ainda dá tempo de participar desse coquetel, tá? Gente, agora eu quero ir. Nesse caso, a gente colocaria um dress code esporte fino ou até mesmo um passeio completo, a depender de onde que vai ser, ou o horário vai começar que horas? Vai começar no final de tarde, né, Pam? Aí já junta com o próximo, que é o jantar especial de premiação. Vai ser tudo junto. Então é esporte né? fino mesmo. Vai ser, Esporte fino, então. Vai começar às 8. Nesse caso, seria melhor um blazer e aí a calça de alfaiataria com uma camisa social. É mais interessante do que uma blusa de malha, né? Legal. Para os homens, sapato social, óbvio. E aí, prestar bastante atenção no modelo. Não, gente, olha, homens que estão me ouvindo, não escolham sapato social de bico quadrado. Tem que ser um modelo mais o Oxford ou então o Derby, que tem um bico levemente alongado, mas Aquele não muito momento que eu também. tô olhando assim, será que eu tenho bico quadrado? Não, eu já tô pensando se vou ter que Não, mandar não mensagem tem. pro meu marido, pensando aqui. Não, o meu é os sapatos que eu tenho são daqueles bicos mais arredondados, assim. Aí, bico quadrado não dá, não. E pra mulher? Você falou Pra pra homem? mulher, o bico do sapato sempre tem que encostar no chão. É essencial isso, porque vai trazer sofisticação. Quanto à roupa das mulheres, preferível vestido ou então macacão, ou conjunto também pra mulher que é mais moderna, blazer com calça, que a gente chama de talher. Show. Legal. Então, jantar especial de premiação já foi. Casamento. Vamos vestir vermelho no casamento. Não vai de branco. A regra principal é não ir de branco, né? Cores muito clarinhas. E uma recomendação minha é animal print, que é essas estampas de bichos, que o casamento ele não tem uma conotação tão sexual como as estampas de bicho elas fazem. Então, eu não acho tão interessante. O casamento vai depender muito se é durante o dia, se é à noite. No convite também sempre vem escrito o tipo de dress code e é um ótimo norte para se guiar. Mas quando não vir escrito, não tiver escrito, aí pode perguntar para quem tá fazendo a festa. Aí vai no preto básico. Aí vai no preto básico que não erra. O homem tem 3 ternos na vida só, né? Tá bom. Show. Então, pra gente finalizar nosso papo, que tá muito bom, a gente poderia ficar aqui muito tempo ainda. Se você pudesse dar uma dica, assim, não vou falar dica, né? Dicas, um método assim pra gente poder seguir, para despertar a curiosidade da audiência aqui. De como ter mais resultado na carreira, nos negócios, como vender mais, como passar essa imagem e atrair mais resultado, né? No uso da imagem pessoal. Quais seriam as 5 dicas que você daria pra gente num método para construir isso? A primeira coisa que eu recomendo... Procure profissional, tô brincando. Me Venha procure. fazer uma consultoria de imagem comigo. A primeira coisa que eu recomendo é fazer uma autoavaliação muito fiel a realmente quem você é. Porque entra na parte do que você está vestindo. Realmente, o que eu estou vestindo é aquilo que eu gosto, é aquilo que transmite o público, atinge o público que eu quero. A questão da comunicação. Eu realmente consigo me comunicar bem, eu tenho o domínio da oratória, da linguagem. E o comportamento. Será que o meu comportamento ele realmente condiz com o público que eu quero atingir? Porque não adianta a gente ter todo polido e educado num momento assim, mais formal,
E quando a gente está no momento informal, fazer altos barracos, faz o cosplay. né? Nada disso. Eu, por exemplo, nesse momento aqui, eu tô sendo eu 110%. Quem me conhece sabe. Então, fazer uma autoavaliação bem rigorosa e crítica com você mesmo. Segundo passo, eu recomendo montar uma pasta do Pinterest. Recomendo, porque isso vai te dar um norte para conhecer mais seu estilo. Então, vai lá, monta uma pasta. Ou então, nem precisa ser nesse aplicativo, pode ser na internet. Seleciona lá fotos de coisas que você gosta ao se vestir. Então, roupas, sapatos, cortes de cabelo. Isso já vai ajudar bastante. E o terceiro ponto, investir realmente nos pontos de comunicação e comportamento. Buscar sempre se aperfeiçoar, porque não adianta você estar muito bem arrumado, usando marcas caras, maravilhoso, e não saber se comportar e se comunicar bem. Isso não sustenta, né? Sim. E, por último, recomendo fazer uma consultoria de imagem. Mas é sério mesmo, recomendo mesmo, porque vai ter uma análise mais pessoal da sua identidade, né? Do que vai ser melhor para essa construção. Tá. Uma dúvida que me surgiu aqui para finalizar de verdade é o seguinte: a gente sempre vê livros e metodologias falando que para quando você vai atender um público, um certo público, para você aprofundar o rapport, você deve se vestir e se comportar de certa forma como o público, né? E, por exemplo, imagina que eu vou atender o produtor rural. Então, é chapéu e botina. Vamos lá. Agora, a dúvida é... Agora, essa aqui eu vou dar nó na sua cabeça. Eu tenho que me vestir como o público que eu quero atender ou tenho que me vestir como o público que ele idealiza ou admira? Idealiza e admira. Porque se você pode sim se vestir como mais ou menos alguns elementos que o seu público ele se veste para justamente você criar essa conexão, mas você tem que ser a versão upgrade dele. Legal. Entendeu? Você tem que ser a versão melhorada bem, dela. Acho que você não deu nó na cabeça dela. Você tem que ser a versão melhorada dela. Porque ele vai olhar e falar assim, caramba, vamos supor um fazendeiro. Eu vou ser dono de terras, ações e imóveis desse jeito. Entendeu? Entendi. Legal. Basicamente, assim, nas vendas a gente ensina isso mesmo, sabe? Assim, a se conectar e ser um upgrade. Você falou, assim, muito melhor do que eu poderia explicar. Mas é legal porque a gente, quando procura alguém para nos atender, a gente procura isso também, né? Eu, por exemplo, fico pensando aqui na hora que você fala, quando eu vou, por exemplo, atrás de um curso de alguém de gestão empresarial, eu busco alguém que se porta, se comporta, mostra resultados maiores do que eu já tive, né? Obviamente que eu não vou buscar alguém que não se porta assim. E algumas das vezes é marketing. Completamente às vezes é marketing. Você sabe disso. E eu, por exemplo, já comprei, né, nesses anos todos, cursos de pessoas que passaram no marketing como se fosse dos melhores do mundo, resultados aqui. Na hora que você entra dentro da aula do cara, você fala assim, não acredito. Sabe? É isso? É a mesma coisa dos outros, porém vendido de uma maneira diferente. Mas aí que entra a imagem, que é o poder dela. Porque ele vendeu porque ele pareceu muito bom. Né? E aí mas aí não volta mais, então tem que ser muito bom também. Exatamente. Tem que ser muito bom. A entrega tem que ser maior do que a sua oferta, né? Exato. Mas é por isso que muita gente que vai nas redes sociais, agora o digital tá, né? Alavancando muito. Muita gente vende isso. Eles sempre tem a estratégia de rebrand ali para poder vender um produto novo. Todo produto novo tem uma estratégia de rebrand. Eu falo com a Pâmela que tá todo mundo vendendo coisa velha com nome novo. Exato. Tá vendendo coisa velha com nome novo. Agora ela não vende mais consultoria de imagem. O Instagram... Agora a gente mudou o nome. Se você pegar no Instagram aqui, pegar uma foto do Instagram, por exemplo, aqui, um post aqui do Instagram, e pegar, curtir, comentar e mandar o aviãozinho aqui, nas vendas é indicar, né? Deixa eu dar meu testemunho aqui, que é comentar, e deixa eu coloquei que gostei do atendimento. Todo mundo tá pegando o que já existe, refazendo a coisa e vendendo com um nome novo. E assim, essa questão de você ser o que você passa, né? A imagem, o marketing que você passa é muito importante para você ter um negócio perene.
Né? E assim, eu sou muito... Um dos valores da RSAP é relacionamento de longuíssimo prazo e de parceria. E eu sou muito defensor da coisa de médio e longo prazo. Eu não sou imediatista, sabe? Eu não sou um camarada que, poxa, eu quero aqui o pouco, o rápido e o mais fácil. Eu gosto do muito, do pouquinho demorado e que é o melhor. Então, assim, eu sou bem defensor de você ser realmente o que você passa, né? E se você ainda não é o que você passa, não passa nada, então espera você ser para depois passar, para daí você atrair as pessoas e as pessoas terem relacionamento de longo prazo com você. É o que eu busco aqui na RSAP, sabe? Quem entra, quem sabe, quem está aqui na rede, sabe que o que a gente passa é o que a gente é. Exatamente para quem entrar, não sair. Entender que a gente busca é ficar junto 10, 15, 20 anos. Que é a imagem junto com o comportamento, né? Exatamente. Você falou sobre longo prazo também, é mais importante ser do que parecer ser. E eu não sou muito boa do marketing em relação a isso, não, porque eu sempre estou falando nas minhas redes sociais que é mais importante você ser do que parecer ser. Então, meu trabalho é um acessório. Boa. Entendeu? Entendi. Então, não é muito marketing bom no meu caso, porque eu quero vender consultoria. Mas aí eu acho mais importante a pessoa ser. E aí, depois ela me procura. Então, deixa eu te falar. Vai para finalizar aqui, ó, uma consultoria para você. Quando você vende consultoria de imagem, é um acessório. Quando você vende estratégia de identidade pessoal, aí é o ser. Gente, agora tem um novo nome. Vocês esquecem. Já muda suas redes sociais Eu vou mudar agora. Aí é o ser. Aí não é mais a imagem, é a estratégia de identidade pessoal. Aí nós vamos envolver multiprofissionais, psicologia. A comunicação sua vai ser outra. Olha, gente, já acabou. Já tenho consultoria grátis, entendeu? Eu ganhei também. Nós dois trocamos aqui. Então vamos finalizar. Foram o quê? 2 horas de papo, eu acho. Muito bom. Que isso, hein? Muito bom, obrigado. Vou querer mais, tá? Vou querer a versão 2.0. Foi ótimo. Você que está me ouvindo, não sei que câmera eu falo, mas vou falar para você aqui. Mas você que está me ouvindo e ficou até o final, tá? Quem quiser achar Sara Jacob nas redes sociais, onde que te acha, Sara? É Sara, com H no final, Jacob M. É o meu Instagram. Uhum. Ai, gente, que moderno. Então é Sara Jacob M. No meu Instagram, TikTok também, né, gente? A gente tem que estar lá. YouTube, Sara Jacob. As dancinhas eu não faço, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu tenho bom senso. Isso aí. Pamela? @Pamela Pasqualato e Rede RSAP, rede.rsap. Isso aí. Quem quiser achar a Rede RSAP, né? Rede.rsap no Instagram. Canal nosso que você provavelmente está vendo esse podcast é o nosso Viver de Seguros, RSAP, né? Mas se você buscar Viver de Seguros, você acha a gente. No Spotify, a gente está no Uppercast, você pode buscar no Spotify. Em todas as plataformas de streaming de áudio aí, a gente tem o nosso Uppercast. E você me acha pessoalmente no danielneves.rsap, que lá eu compartilho um pouco do meu dia a dia aqui como empresário, como gestor, como corretor de seguros, para quem quiser interessar um pouquinho mais nessa vida doida do empreendedorismo. Muito obrigado, Sara. Muito obrigada. Obrigado, Pamela. Obrigado você pelo tempo, tá? Que é o seu bem mais precioso. Espero que a gente possa ter agregado na sua vida, somado, ajudado e que você possa ter mais resultado. Até a próxima. Até o próximo